Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E como vocês já viram no título, eu vou falar sobre o modo incel de quarto, tão popularizado termo pelo aclamado Epifania Disruptiva. Eu não sei se eu falo tanto desse cara, mas eu não sei se quem me escuta esse cara ou não escuta, porque eu aqui da minha, sei lá, da minha do meu narcisismo ou da minha bolha, acho que todo mundo tá meio conectado, então quem escuta esses caras tende a me ouvir e vice-versa. Mas às vezes eu tô errado, né, cara? Às vezes eu tô errado, e aí eu fico falando assim como se as pessoas soubessem de quem eu tô falando, mas às vezes elas nunca viram um vídeo do cara na vida, mas enfim. Para quem não conhece esse termo, incel de quarto, assim, incel por si só. Eu acho que incel não preciso nem explicar o que é, né? Mas o que eu quero falar aqui é do modo, né? Nem do termo incel de quarto. É no modo incel de quarto. O que eu vejo esse modo? Tipo, você tá numa fase da sua vida que sei lá, você precisa muito focar especificamente em alguma coisa e daí você abdica de todo o resto, todas as relações sociais, sexuais e afetivas que você poderia ter, você abdica de tudo em prol de um propósito maior, vamos colocar assim. Só que isso é uma armadilha, entende? E eu demorei muito tempo para perceber isso, infelizmente, que ativar esse modo incel de quarto pode até ser útil, mas é em situações muito específicas e para pessoas muito específicas. E eu não tinha, sei lá, eu não tinha essa sabedoria quando eu era mais jovem para conseguir de fato equilibrar isso, né? Então eu passei muito tempo em um modo quase completamente recluso, em um modo bem incel de quarto, porque de alguma forma achava que isso ia aprimorar o meu desenvolvimento, ou às vezes eu simplesmente passei por situações, eu vou falar mais para frente de forma um pouco cronológica, mas eu passei por situações que simplesmente me fizeram ficar nesse modo incel de quarto, meio que contra a minha vontade. Mas essa reclusão, eu vou ficar recluso em prol de um objetivo maior, isso é muito difundido principalmente por quem é concurseiro, né? Os caras do ramo do concurso que romantizam muito esse negócio de eu vou me isolar, eu vou abdicar de tudo porque eu vou ser muito foda, eu vou passar num concurso muito foda, e isso aí é uma armadilha muito pesada e muito grande. E vou tentar me esmiuçar mais ou menos o porquê. Mas eu vou, então, dar um resumo cronológico aqui da minha vida e depois eu vou tentar, né? Porque eu vou fazer tudo no improviso, desenvolver essa ideia que tá matutando na minha cabeça. Então vamos lá, né? Eu sempre fui um cara mais recluso, assim, mas a minha sempre, sei lá, sempre eu gostei muito, assim, de sair e interagir muito. Eu não sei, quando eu era criança eu até gostava, mas depois eu acabei mudando. Eu não sei se foi algum trauma, ou a personalidade mesmo que mudou, eu não faço ideia. Mas eu fiquei um cara mais, sabe, mais na minha, e sei lá, mas assim, a adolescência é meio que um freestyle, você não controla muito bem. As merdas vão as merdas vão acontecendo na sua adolescência e meio que você não pode fazer muita coisa, sabe? Você não controla como o teu rosto vai ficar, quão alto você vai ser, se você vai ter um corpo normal ou não. Eu, por exemplo, até meus 12 anos eu tinha o peito normal. Aí depois ele começou a afundar. Eu comecei a ter uma bosta chamada pectus cavato, que é basicamente um buraco no meio do peito. O peito começou a ficar, o peito começou a erodir, sabe aquelas estradas mal feitas, que começa a chover e começa a erodir a estrada, começa a ter um buraco. Começou a acontecer isso com o meu peito, do nada. Até os 12 anos era um peito normal, um tórax normal, e aí começou a afundar do nada. E a adolescência é meio que isso. Tipo, as coisas acontecem e você fica... Por quê? Sabe? Por quê? Por que aconteceu? Então eu vou focar mais a partir dos 18 anos, que é onde você começa a ter um controle maior da sua vida, né? Então, por eu ser um cara mais recluso, e também nessa época de adolescente freestyle, eu comecei a trabalhar
com computador. Eu comecei a trabalhar porque era o que tinha, sabe? Eu fico tempo no computador, devo saber mexer. Aí me contrataram no negócio de ter que formatar as coisas e tudo mais. Eu não sabia formatar um computador, não fazia bosta nenhuma. Mas o trabalho era esse, né? E aprendi, legal, tudo bem. Mas aí, beleza. Aí eu pensei, certo, é isso aqui que eu vou querer pra minha vida, né? E eu pensei, eu gosto de ficar bastante tempo no computador. Eu quero um emprego que não me dê, sei lá, eu não preciso ficar interagindo com as pessoas. Eu vou pra TI, né? Eu vou pra TI, vou fazer uma faculdade relacionada a TI, porque é isso, né? E isso, acho que foi uma das, não digo assim, putz, a maior cagada, mas acho que foi uma das maiores cagadas da minha vida, foi escolher a faculdade pensando nisso, entendeu? Ao invés de pensar, sei lá, na minha vocação, no meu bem-estar. Se bem que escolher só por causa disso também é meio gay, mas acima de tudo é meio imaturo, né? Porque, sei lá, a faculdade ela é uma ferramenta. Então você não pode pensar, eu quero fazer faculdade para sentir prazer o tempo todo, eu quero gostar do que eu faço, não quero sentir desconforto. Não dá para pensar assim também, mas eu fui muito pragmático e pensei, foda-se, o que importa não é o curso em si, mas o padrão de vida que ele pode me proporcionar. Isso daí também é sei lá, uma armadilha. E eu entrei na porra do curso de TI e em 2015, uma outra época completamente diferente, onde isso ainda não era tão difundido. E beleza, né? Entrei na porra do curso e aí eu lembro também que nessa época, um pouco antes, eu ainda estava no terceirão, eu fiz meio que um mini curso de programação e eu pensei, certo, eu vou gostar disso. E de fato, cara, se TI fosse só ali a programação, eu acho que ia ser bacana, só que TI envolve muita coisa e você pode acabar mirando na programação e terminando como cara que formata a impressora, sabe? Eu tenho um cara no trabalho que ele é o cara da TI, né? Que o cara é responsável, dá um problema na rede, o cara tem que resolver, dá um problema na impressora, o cara tem que resolver, dá um problema na internet, o cara tem que resolver, dá um problema no PC, o cara tem que resolver. E basicamente o cara não faz tudo, sabe? Todo mundo enxerga o cara não como capacho, mas ele é meio que um faz tudo high-tech. E tipo, não tem nenhum glamour nisso, não tem nenhuma tranquilidade e você acaba tendo que interagir com as pessoas do mesmo jeito. E você corre o risco de virar esse cara quando você vai para o ramo de TI. Você consegue, se você ter os meios, de virar o cara que trabalha de casa e é home office e não precisa, sei lá, programa lá e não precisa lidar com tanta gente, mas até aí você precisa ser o cara que programa. Porque você pode trabalhar home office, só que se você pegar o ramo de suporte ou coisa assim, você vai ter que lidar com gente do mesmo jeito e beleza, você trabalha home office, mas seu trabalho ainda é lidar com as pessoas. É bem diferente do que eu almejava, que era, não, assim, eu quero programar, não lidar com as pessoas e, assim, faz isso aqui, pega isso, coda e transforma em algo, né? Eu tinha essa visão simplista quando eu entrei na faculdade. Eu entrei com 17, outro erro também. Na faculdade você tem que entrar depois dos 20, até 17, 18 é no máximo um curso técnico de, sei lá, cara, marcenaria, elétrica, alguma coisa prática, simples e que vai pode pelo menos te dar um emprego rápido. Mas enfim, eu era idiota e não mal gerido, mas eu era assim, era jogar. Eu era aquela geração que, te vira aí, escolhe e depois a gente vê o que vai dar, sabe? Aquela geração de pais que queria, não, eu vou dar a liberdade total pro meu filho de 17 anos e eu vou, sei lá, deixar ele escolher a carreira do futuro dele, mas tem que ser aos 17. Óbvio que ia dar merda, né? Mas eu pensei em todas essas questões, do home office e tudo mais, e também era uma área, né, assim, eu tava naquela pujança, né? Quando eu era adolescente, mal tinha celular, e de repente, sabe, tinha clipe viralizando na internet, a coisa tinha mudado muito rápido. Quando eu tinha 12 anos, o Felipe Neto estava estourando. Quando eu tinha 17,
já tinha um site, blog, já tinha um monte de coisa funcionando na internet. Isso que o TikTok e o Instagram nem tinham explodido ainda, né? E já era assim, então eu pensei, cara, é uma área do futuro, e era. Só que eu não soube ler direito essa área. E, ironicamente, é uma área que demanda muito, às vezes até mais performance social do que uma área normal, dependendo da área que você escolhe. Mas isso que eu tive que aprender meio que na marra, né? Infelizmente, ou felizmente, e daí eu já vou chegar nesse ponto, você vai ter que interagir com as pessoas. Não importa o que você faça, você não vai ficar sozinho. Você vai ter que interagir com as pessoas, a não ser que você realmente seja um literal em céu de quarto. E mesmo assim você vai acabar dependente de alguém. A não ser que você seja um cara muito rico, mas que tem extremas limitações sociais, você vai terminar sendo uma pessoa que vai depender no mínimo dos teus pais ou da tua mãe, e você vai ficar à mercê dessa pessoa. E eu acho isso mais tenebroso do que ficar à mercê de várias pessoas diferentes, porque por mais que interagir com algumas pessoas chatas no trabalho seja algo sufocante e chato, cara, você sai do trabalho e acaba. Se você depende de uma pessoa financeiramente e ela começa a se ver no direito de te diminuir e te humilhar por causa disso, fudeu, você não tem um momento de descanso, sabe? Você não tem um momento que você não tem um lugar que você chega e aquilo acaba, porque o lugar onde você está morando é o lugar onde está tudo acontecendo. Então eu acho muito sinistro uma pessoa nessa situação. E, enfim, só que eu comecei a faculdade, né? E no começo, por mais paradoxal que seja, eu tive uma vida social muito ativa, né? Porque eu tinha que pegar ônibus para a faculdade, porque eu morava numa cidade pequena, tinha que ir para uma cidade maior. Naquela época, a EAD não era tão popular, então era presencial mesmo. Eu não acho isso ruim, porque foi essa parte aí da faculdade que foi essencial para eu me desenvolver. Porque a escola é merda, a escola você não consegue desenvolver, sabe? Você é tratado igual a todo mundo. No ensino médio, parece que as pessoas, pelo menos no meu caso, no ensino médio as pessoas elas são piores, sabe? E no meu caso, como eu tinha entrado numa turma onde todo mundo tinha crescido desde... tinha interagido desde a infância, eu entrei nessa turma só no ensino médio, era pior, porque por mais que eu me enturmasse e conversasse, eu era sempre o cara de fora, o cara que entrou depois. Então eu nunca era pertencente de fato daquela turma. E na faculdade não, todo mundo estava se conhecendo ali naquela hora. E até as panelas que se formam na faculdade, elas são diferentes. Porque assim, eu entrei na faculdade, se formaram panelas, e às vezes eu não participava da panela, não fazia parte da panela. Mas sabe, se eu quisesse entrar ali, eu conseguia entrar na conversa, na roda, ia ter uma zoação de leve, sei lá, mais. Porque quando você não faz parte de uma panela, meio que a panela te zoa, né? Na minha época era assim. Mas mesmo assim, até as panelas, elas se formaram em questão de... você viu elas se formando e você estava ali, então meio que você faz parte, mesmo que você não esteja realmente dentro da panela. Então, foi uma época muito ativa. Eu ia pra festa, eu interagia com o pessoal do busão, eu interagia com o pessoal da faculdade. Eu acho que eu já contei isso em alguns podcasts bem antigos aqui. E interagia com o pessoal do trabalho, porque eu consegui um estágio que não tinha nada a ver com o meu curso, mas eu consegui. Então eu trabalhava com o pessoal do trabalho, óbvio. E aí, e também eram pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, no trabalho eram duas senhorinhas que eu trabalhava, elas eram mais velhas, era uma mentalidade. No busão, era meio que todo mundo de vários cursos diferentes. Então era uma coisa mais, sabe, era o povão mesmo assim. A classe média universitária e tudo mais, que curte um sertanejo universitário. E aí tinha a minha área, que era um povo estranho, mas eles tinham as características dele, que algumas eram piores e outras melhores do que o universitário médio. Porque o curso que eu fazia, o cara que faz TI, hoje eu não sei como tá, mas na minha época, os caras de TI era uma turma diferente, né? Você tinha o pessoal Beautiful People, né? Que eram os caras que estavam fazendo as faculdades normais, tipo Direito, Administração, sei lá, Economia. E daí você tinha TI, que assim, era os caras, né? Eram os caras um pouco diferentes. Não era um curso, sei lá, visto meia bomba, que nem, sei lá, história, pedagogia.
não desmerecendo esses cursos, mas sei lá, tem uma certa hierarquia, só que como TI, o curso que eu fazia era um curso mais novo, não tão novo, mas era mais novo, e de fato, assim, é um curso muito aleatório, porque diferente de uma medicina, ou até de um direito, no direito também, né, no direito você vai ter um cara que, sei lá, vai ficar desempregado, vai pegar, sei lá, 3 causas por mês, mas tem todo um glamour. TI não tem glamour nenhum, mas de vez em quando tinha uns caras que conseguiam tirar 40 mil por mês, trabalhando, sabe, para a Europa, home office. Então era um curso que não tinha aquele status antigo, né, aquele status histórico, como outros cursos, mas tinha aquele ar de, esses caras sabem, entendeu? Pode vir gente ganhando muito bem daqui. Então era aquele curso meio assim, ele não tinha o status dos cursos tradicionais, mas ele não era tão visto como um curso meia bomba. Até porque era difícil, assim, era bem difícil, não era uma faculdade fácil. Mas, tanto que eu tranquei. Mas, nessa época eu tinha várias pessoas de várias faixas etárias e grupos sociais diferentes. E depois disso, além de tudo isso, eu ainda comecei a vender doce, vender trufas, né? Trufa, brigadeiro, vendia tudo isso na faculdade, vendia comecei a vender na minha cidade também, conforme eu fui ganhando confiança, e eu percebi, cara, dá pra exercitar do teu lado social. No começo eu tinha bastante vergonha em vender, aí depois eu fui me acostumando a abordar as pessoas, a pedir para elas comprarem, e eu fui ficando um pouco mais desenrolado. E daí eu fui criando coragem e resolvi sair e vender na minha própria cidade. E deu certo, e as pessoas compravam. Tinha dias que eu saía, sei lá, com 60 doces e voltava com, sei lá, 3, tipo, vendia tudo. E a mulher, eu não fazia os doces, né? Eu só revendia. A mulher que fazia pra mim, como eu comprava atacado dela, ela fazia, tipo, ela fazia muito doce, cara, pra mim. E aí eu comprava esses doces e cada unidade ficava 1,20 e eu vendia 3, porque eu comprava atacado dela, eu comprava tipo 500 doces por safra, entre aspas, vamos colocar assim, e revendia individual, né? Então eu vendia por 3, ou fazia aquele clássico 2 por 5, 2,50 por... 2 por 5, né? Que ia dar 2,50 cada um. Então, eu tava numa fase social muito boa. Tipo assim, praticamente todos as minhas seguranças que eu tinha no ensino médio, tinha tudo, sabe, quase que praticamente ido embora. Praticamente evaporado. Tipo, eu tava namorando, eu tava abordando as pessoas, enfim, a vida tava em andamento. Aí eu sofri um acidente, né? Eu fui atropelado e fiquei bem, mas eu fiquei de cama, né? Eu bati a cabeça, me recuperei, mas eu acabei ficando numa situação um pouco periclitante por algum tempo. Então eu fiquei um tempo no hospital, depois fui para casa e como eu tinha batido a cabeça, inclusive eu tinha perdido a memória, tipo, eu não lembro do acidente até hoje e também da minha estada no hospital, eu lembro bem pouco, assim, tipo, flash, sabe quando você bebe pra caralho? E você só lembra flashes do momento? Basicamente isso. E aí eu já tava em casa, né? Beleza. Tava em casa, depois do acidente. E aí meio que foi o meu primeiro modo em céu de quarto. E que já começou errado. Porque eu vejo que assim, não tem nada de errado em você ativar o modo em céu de quarto para alguma coisa específica. Só que tem que ter um prazo e tem que ser um prazo meio rápido, sabe? Tipo, sei lá, 6 meses, estourando 1 ano. Porque se passa disso, começa a afetar a tua cognição, teu emocional e a sua vida como um todo. E... Enfim, eu tava lá, após o acidente, eu tava nessa situação um pouco chata, né? Só que no começo, assim, tipo, eu tava num estilo de vida muito agitado e do nada eu tava lá, tava de boa, tava tranquilo.
E inclusive, eu lembro que eu já estava sobrecarregado, eu lembro nitidamente disso, eu lembro que eu já tinha diminuído as minhas matérias na faculdade, porque eu não estava conseguindo dar conta, porque eu estava realmente fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não tava dando, não estava rolando. Aí eu tinha diminuído, tipo, eram 5 matérias por semestre, tinha diminuído para 3. E tava certo, tava tudo dando certo, eu tava gostando de não precisar ir tanto tempo assim pra faculdade, eu tinha diminuído o meu ritmo da faculdade, mas ao mesmo tempo a minha vida tinha um andamento, eu tava lendo coisas por fora, tava lendo coisas de filosofia por fora e tudo mais, e aí acontece isso. No começo eu pensei, uhul, legal, vou ficar um tempo em casa descansando, e fiquei, e de fato, os primeiros 2 semanas foi muito bom, assim, tipo, você tá lá é, num momento, assim, agitado da sua vida e tudo mais, e do nada você fica de boa, sabe? E eu fiquei de boa, assim, sabe? Só que aí foi passando o tempo, passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e na hora eu não percebi, mas de fato aquilo tinha afetado um pouco sei lá, a minha psique. Eu não sei até que ponto o acidente em si afetou também, mas eu acho que foi mais o isolamento pós-acidente do que o acidente em si, porque pelo que eu lembro, nas primeiras semanas pós-acidente eu não estava tão, depois que eu recuperei a memória, eu não estava tão mal, sabe? Eu só estava meio desnorteado, entendendo o que estava acontecendo, mas eu não estava, mas estava de boa. Aí depois, conforme as semanas foram passando, que eu comecei a ficar meio abublada a cabeça, porque eu não saía de casa, eu não interagia com as pessoas. E assim, no começo é maravilhoso. No começo é lindo, sabe? Tipo, é um feriado prolongado. Só que o tempo vai passando e aquilo aquela repetição parece que vai virando buraco negro dentro de você. Só que você não percebe, porque você tá lá interagindo consigo mesmo, sabe? Você tá convivendo consigo mesmo, então você não percebe que aquilo lá não tá sendo bom. Mas de qualquer forma, aí eu fui para as férias, como eu ia todo final de ano, e meio que tudo ficou mais ou menos normal. Mas eu já tava. Mas aquilo tinha afetado, sim. E aí chegou o outro ano, né? E teve esse ano do acidente, o outro ano eu tinha que voltar, né? À minha vida normal. E aí, quando eu tive que voltar, voltei pra faculdade, tudo mais, tava sem trabalho, tinha parado com os doces. Teve também aquela infeliz coincidência de que quando eu tinha voltado quando eu voltei pra minha rotina, a mulher que me vendia os doces, ela resolveu, até agora eu não sei quando essa história é verdade ou não, mas a mulher que vendia os doces, sei lá, ela resolveu parar de fazer os doces e ela parou mais ou menos nessa época, né? Olha, olhando assim pra trás agora, eu não sei se ela realmente tinha escolhido parar ou se a minha mãe, que a minha mãe tem dessas de falar meias verdades ou mentir de graça às vezes, e simplesmente inventou que ela tinha parado porque não queria mais me ver trabalhando com isso, porque na cabeça dela teve alguma ligação com o acidente, não sei. Mas de qualquer forma, depois do acidente, essa mulher, seguindo a narrativa oficial, essa mulher parou de vender os doces e eu parei de vender. Eu parei de vender também, porque eu comprava e revendia, eu não sabia fazer. E beleza, né? Eu tava sem os doces, né? Tava sem um trabalho formal e então eu não tinha muita coisa, né? Aí eu voltei pra faculdade, que até então ia ser a única interação social que eu ia ter. E quando eu voltei, eu senti, primeiro, que outra coisa que tinha acontecido também é que, cara, foi sinistro esse ano, porque assim, no ano anterior eu tinha minha própria panelinha na faculdade. Na faculdade
eu tinha minha própria panelinha no ônibus. E eu tinha lá eu tinha criado um certo status do cara que vende os doces na cidade e tudo mais. E aí eu perdi tudo isso, né? E a panelinha que eu tinha no ônibus, que se formou nesse ano, um se mudou de cidade, o outro os dois tinham se mudado de cidade, o outro tinha se mudado, ele tinha mudado para um curso EAD, então ele não ia mais pegar o ônibus. Então eu fiquei sem a minha panela. E os estranhos que estavam lá, eu percebi que eu não conseguia interagir com eles, porque o meu carisma ele dependia um pouco daquela panelinha. Porque tinha um amigo meu que ele era um cara mais carismático. Inclusive eu até na época sentia um pouco de inveja boba disso. Ou eu percebo que era uma coisa estúpida, mas enfim, eu era jovem naquela época. E beleza, né? Só que daí esse amigo ele também ele tinha se mudado para um curso EAD e eu fiquei meio sozinho no ônibus. E aí as pessoas interagiam comigo, eu percebi, cara, eu não só tenho aquele carisma que a panelinha me fornecia, como o meu próprio carisma interno, ele tá meio quebrado, ele tá menor. E aí na faculdade as panelinhas tinham sumido também. Como eu já estava começando a derrapar na faculdade, tinha muito curso que eu fazia com gente que era de outra turma, então eu estava realmente deslocado. E aí a coisa começou a ficar tenebrosa, que eu realmente comecei a ficar isolado. Eu já não tinha mais um lugar assim, sabe? Um self, um lugar para chamar de meu. Porque eu não tinha mais um emprego onde eu era conhecido, eu não tinha mais a minha panelinha no ônibus. A única coisa que tinha sobrado era a minha namorada, mas só isso. E o problema é quando você só tem uma pessoa, é muito perigoso ficar dependente dessa pessoa e essa pessoa meio que te segurar assim. Não aconteceu no meu caso, porque por algum motivo aquela mulher realmente gostava muito de mim, e porque eu entrei, nessa época eu já era, essas coisas que eu conto, do surgimento da cultura da internet, da cultura underground da internet, do Red Pill, nessa época eu já frequentava esses lugares, como eu falei, eu frequento há mais de 10 anos, então, só que o que acontece? Eu conheci esses lugares e aí a minha vida social começou a ficar muito agitada, então eu sabia que esse lugar existia, mas não frequentava muito porque simplesmente não tinha tempo. A minha vida estava muito ocupada nessa época. Só que aí, depois, nesse ano, eu tive tempo de sobra para entrar nesses lugares e meio que substituir a interação normal por esses lugares. E nessa época, esses lugares eram muito movimentados. Hoje não são mais. Hoje o pessoal ele tá em grupo de Discord e sei lá, para mim isso é outra geração. Eu nunca busquei ir atrás disso aí não. Mas na minha época era fórum, chan, essas coisas. Então, e nessa época realmente todos esses lugares eram muito mais movimentados que hoje. Então meio que entre aspas deu certo essa troca. Não foi uma troca saudável, mas foi uma troca para essas comunidades. E a minha namorada. Se eu não tivesse essas comunidades e só tivesse a minha namorada, eu não sei até que ponto ia ser bom ou ruim, porque ela não era uma pessoa ruim, então eu acho que não ia, sabe, eu não ia ser sacaneado, mas ia ser, sem dúvidas, eu ia ficar muito dependente só de uma pessoa, mas de qualquer forma, o nosso relacionamento não se sustentou muito bem, justamente porque eu estava muito mais sozinho. Quando você fica muito mais sozinho, você fica muito mais frustrado, ressentido, amargo. E como eu frequentava esses lugares que não são a priori lugares ruins, mas se você está numa situação frágil eles se tornam sim lugares ruins, esses lugares eles meio que já potencializaram toda essa frustração de todos os acontecimentos que tinham acontecido comigo nos últimos meses e acabou espingando no relacionamento e a gente acho que terminou e voltou mais 5 vezes nesse ano. E beleza, né? Ficou nessa, aí passou esse ano, foi um ano bem tenebroso. Eu lembro que no final desse ano eu saí terminado para ela, saí de férias e fui pra cidade que eu sempre ia visitar meus primos, né? E eu lembro que foi de todos um ano muito ruim, cara, muito ruim. Só que, sei lá, eu não sei até que ponto fui eu ou foi a cidade mesmo.
Porque eu lembro que depois eu me mudei para essa mesma cidade e foi igualmente tenebroso. Então eu acho que parte foi um pouco minha, mas parte foi um pouco da cidade também. Mas os anos anteriores, quando eu ia passar férias lá, não era ruim. E esse ano foi bem ruim, foi bem pior que os outros anos. As interações estavam mais estranhas e tudo mais. Não foi tão divertido. E calhou da pessoa que eu saí, que era um primo mais velho, ele também tá passando por uma crise e acabou que não foi muito legal. E aí eu voltei, né? E aí foi mais um ano, já era 2019, e daí nesse ano eu ainda estava nessa de pegar cadeiras separadas na faculdade, tava literalmente levando com a barriga, tava gordo e enfim. Só que nessa aí, quando eu voltei para a faculdade, eu acabei voltando a conversar com essa ex e voltei com ela. E a gente simplesmente voltou. E foda-se. E daí se sustentou, porque eu comecei eu acho que em abril ou maio, eu comecei no meio do ano a de fato conseguir um emprego e pela primeira vez na vida era um negócio que me pagava pelo menos um salário, que até então eu não tinha ganhado nenhuma bosta no salário. Quando eu consegui essa porra desse emprego, cara, na hora eu tranquei a porra do curso de TI e fiz qualquer curso genérico EAD só para concurso, porque, cara, eu fiquei pensando, cá com os meus botões. Cá com os meus botões. Eu pensava cá com os meus botões. Cara, eu vou largar essa porra desse curso. Faz 4 anos que eu tô nisso, eu já tô derrapando nessa porra desse curso. Se eu continuar nesse ritmo, vai passar 10 anos eu não vou ter me formado nessa porra. E até agora eu não consegui nenhum estágio na dita área do futuro. E eu ganhava mais dinheiro vendendo doce na rua do que... Na verdade, qualquer merda que eu fizesse, eu olhei pra trás, cara, todos os empregos que eu tinha tido, porque eu tinha tido emprego desde o primeiro ano na faculdade. Todos os empregos, nenhum era na área. E aí caiu a ficha, cara, essa área ela não é a área dos antissociais. Porra nenhuma. É a área do que indica, é a área que você tem que ter uma sociabilização mais forte do que as outras áreas. E até, por mim, isso já era o mais que suficiente para eu largar. E larguei. Mas hoje eu vejo que é até pior, porque hoje não é só a área da hipersocialização, não é a área do descolado, você tem que ser descolado, você tem que ser comunicativo para conseguir um emprego, ainda é a área mais woke de todas, entende? Então, e na época não era, na minha época não era. Na minha época eu era o cara mais woke da turma, eu chegava lá de cabelo vermelho e todo mundo me zoava. Mas hoje não, cara, hoje é a área mais woke do mundo, entende? Então assim, basicamente, cara, um curso de, sabe, fazer um curso de filosofia high-tech, basicamente. É o mesmo perfil, só que high-tech, de pessoas. Então eu quiquei, eu pensei, cara, não é isso que eu queria dessa área, eu esperava uma área onde você podia ser antissocial e altamente produtivo e ser recompensado por isso, e vi que não era bem assim a coisa. Tanto que eu vi que, tanto não era que os caras mais cabeça do curso não foram os que conseguiam emprego. Os caras que conseguiam emprego eram aqueles caras descoladão, aquele cara que é meio que sabe, ele é quase um estudante de direito, só que em vez de direito ele faz TI, mas é aquele cara descoladão, ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele não é super inteligente, mas é aquele cara que conseguiu emprego, porque ele era desenrolado. E a duras penas eu fui perceber isso só 4 anos depois de ter começado o curso. Eu poderia ter, sei lá, tentado desenvolver a minha capacidade social aí e dar a volta por cima. Podia, mas eu pensei, foda-se, irei prestar concursos. E de fato, concursos são uma área que, assim, você pode ser antissocial, que se você for extremamente produtivo e focado, você é recompensado sem precisar ter sobrenome, sem precisar de quem indica, sem precisar de porra nenhuma. Mas tem um porém, eu vou falar desse porém. Mas quando eu entrei naquele primeiro concurso, percebi, cara,
uma merda do concurso que nem era permanente me pagou mais do que essa porra de faculdade, eu vou quicar essa porcaria, cara. E quiquei. E comecei a porra do curso à distância, só pra estudar para concurso. E aí que eu comecei a cair em outra armadilha, que é a armadilha do concurseiro. Não, eu vou me isolar, eu vou focar nos concursos. E aí que eu vou entrar efetivamente no tópico desse programa, que é o seguinte. Eu fiquei muito mais tempo do que eu deveria simplesmente estudando sem buscar de fato uma prática. E parte disso foi por causa da pandemia. A pandemia ela também foi um tiro no joelho de muita gente. Puta que pariu. Eu tenho que me pegar leve porque quando eu tava lá começando a faculdade, eu fui atropelado. Aí quando consigo me reerguer, vem a porra da pandemia. Cara, a minha vida, ela sempre teve umas boas rasteiras. Aí eu me recupero de novo, acho uma namorada legal, tenho que me mudar de cidade. Cara, a vida é uma bela de uma vagabunda. Puta que pariu. Mas enfim. Nessa época, quando eu tava começando, quando eu tinha me estabilizado, tava lá ganhando a porra de um salário mínimo, que nem isso antes eu tinha conseguido, para um emprego onde eu não fazia bosta nenhuma, e tinha uma policial que ela jogava na nossa cara, eu e mais um cara, vocês não fazem nada nesse emprego, vocês têm que ser muito gratos por estar aqui, tipo, ela jogava na cara mesmo, olha só, vocês são uns bosta, vocês estão aqui para não fazer merda nenhuma, agradeça, ela... E de fato ela estava certa, ela não estava errada, ela tinha que falar isso mesmo. Ela chegava pra gente e falava, olha, tem gente aí trabalhando em horário comercial ganhando o que vocês ganham, agradeçam por estar aqui. E de fato eu agradecia, porque ela não estava errada. Ela era uma mulher de fibra, daquelas que, sei lá, não existe mais hoje. Pelo menos eu nunca mais encontrei. Mas ela falava essas coisas, e ela estava certa no fim das contas. E aí, beleza, né? Consegui um emprego, de fato não fazia porra nenhuma desse emprego. A única intempérie desse emprego é que eu trabalhava em vários turnos diferentes. Tipo, eu tinha que estar lá sem fazer nada, em turnos diferentes. Era só essa dor de cabeça. E foi muito bom, mas eu caí na armadilha de não buscar um desenvolvimento prático, né? E aí que eu vou entrar nesse modo, eu vou entrar na teoria de como exercer um modo em céu de quarto de uma forma mais lúcida, caso você que esteja me ouvindo aí seja mais jovem ou não também. Que é o seguinte, cara, até pra ficar sozinho você tem que ter energia, cara. Até pra ficar sozinho você precisa ter uma força mental que com a idade vai indo embora. Porque eu percebo, por exemplo, 2025 foi um ano que eu fiquei bem isolado, sabe? Eu não fiquei completamente isolado, porque eu ainda ia pro trabalho e tudo mais, mas eu tava naquele ritmo trabalho, casa, academia, então eu tô ainda nessa pegada, e não é muito legal, não é muito legal. Eu lembro que em 2024 eu tava numa pegada de sair mais, interagir mais com as pessoas, e em 2025 eu comecei a trabalhar num lugar um pouco pior, em questão de colegas, e calhou de ser um ano que eu comecei a sair menos também, assim, ia sair simplesmente para os lugares, para conversar com gente depois do trabalho, e porque era um emprego atendimento ao público, então eu acho que o meu inconsciente já não pedia tanto para interagir com as pessoas, porque eu interagia com elas o dia todo, então eu só queria descansar o meu lado social, só que era o meu lado social voltado para o trabalho, e não pro lazer, então eu acabei ficando em 2025 basicamente bem mais recluso e não foi legal. Eu percebi só agora no final do ano que, cara, foi um ano onde eu fiquei recluso e essa reclusão não trouxe nada, entende? Então, por isso que eu decidi gravar esse programa, porque como seria o modo ideal de aplicar o método em céu de quarto, ativar o modo em céu de quarto. Primeiro, você tem que ter uma base boa, tá? Não é para você que ainda nunca conseguiu uma namoradinha, não é para você que nunca construiu uma amizade de longo prazo verdadeira, não é para você que não sabe estudar
sozinho, sabe? Você nunca teve um... Cara, olha, se eu pegar aqui e estudar sozinho, eu vou ter resultado. Se você não sabe se estudar sozinho te dá resultado, não é pra você. Pra quem que é para quem consegue ativar esse modo inicial de quarto? O cara que ele já teve ou tem uma namorada, o cara que já tem ou teve amigos, o cara que já tem ou teve um trabalho, e o cara que sabe, assim, não, eu sei das minhas capacidades cognitivas, eu sei que se eu me esforçar eu consigo muita coisa. Esse cara consegue ativar o modo inicial de quarto, mas ele tem que usar direito. Por que é esse modo? Basicamente, você vai usar um período curto de tempo. O meu erro foi não estipular, tipo, não, vai ser 6 meses, e depois eu vou voltar para uma vida normal, vamos colocar assim. Eu vou ficar 6 meses abdicando de muita coisa para focar, sei lá, em um concurso público específico. E daí você vai fazer isso. Para você fazer isso, você já precisa ter um ambiente favorável. Daí você precisa, de fato, conhecer a sua vida. Coisa que eu não conhecia. Então, outra coisa também, se você quer para ativar esse modo, você precisa se conhecer e conhecer o ambiente que você está. Porque eu achava que conhecia, mas eu não conhecia. Então, eu achei que aguentava mais tempo do que eu aguentava. E eu achei que o meu ao redor ia ser mais em paz por mais tempo do que foi. Então, tudo isso acarretou num atraso gigante na minha vida e no meu desenvolvimento. Então, se for para abdicar de muita coisa, que seja direito. Senão, nem compensa tentar. Então, você vai olhar para a tua vida, olhar para o teu ambiente e olhar para você mesmo e vai ser honesto. Eu aguento 3, 6 meses no máximo 1 ano nesse modo e é uma prova de fogo. Ou, né, esse modo ele me entrega o que eu preciso, ou infelizmente vou ter que sair desse modo, porque ficar nele por mais tempo simplesmente não dá. E por que não dá? Por uma série de fatores. Primeiro, porque a gente precisa de interagir com as pessoas, né? É saudável e é necessário. Segundo, porque essas interações muitas vezes elas recompensam muito mais do que você pertence, hipoteticamente iria conseguir trancafiado dentro de casa estudando alguma coisa, porque isso é uma coisa muito do Brasil, né? O Brasil, ele é um país muito assim, né? Burocrático. Você vai para um país, uma Austrália, uns Estados Unidos, você não precisa ativar o modo inicial de quarto. Você aprende as coisas fazendo. Você quer trabalhar com construção, você começa a trabalhar, entendeu? Você faz um curso na prática e já começa um emprego na prática. O Brasil que tem esse negócio de se trancar num quarto e ficar anos estudando para um concurso, eu acho isso coisa de doente, entendeu? E é a nossa cultura, tá ligado? Por quanto tempo eu não sei, agora com essas IAs. Mas o Brasil sempre teve essa, né? E os caras do concurso, eles romantizam essa vida, né? Eles romantizam o incelismo de quarto. Só que eles não falam que tem prazo de validade. E como é que você sabe que está acabando esse prazo? Você começa a ficar mais amargo, você começa a ficar mais estressado, teus pensamentos começam a ficar mais intrusivos. E você não consegue mais render, sabe? O descanso já não descansa mais e você não consegue mais focar, porque eu acho que o teu subconsciente, ele entende que você tá se matando, sabe? Caralho, o que você tá fazendo? Isso tá errado, você não tá interagindo com as pessoas, você não tá fazendo nada de útil, entendeu? Você pode estar estudando um monte de coisa, você tá estudando para virar um juiz, um promotor, um delegado, sei lá, estudando para PF, para PRF. Teu cérebro não sabe disso, na cabeça dele você está se matando, aprendendo um monte de coisa que não faz sentido porque não está sendo assimilado fisicamente, é só um monte de material inútil que você está forçando o seu cérebro a memorizar, e de fato seu cérebro tem razão, muita coisa que você tem que aprender para um concurso não é o que você vai usar no trabalho. Então o teu cérebro ele é muito sábio, cara, você está se matando, para com essa porra.
Vale a pena? Vale. Quando você passa no porra do concurso. Só que se você fica nisso e você começa a perecer, e você não percebe que você está perecendo, você não passa no concurso porque o teu cérebro está te sabotando, e ao mesmo tempo você pega todo aquele lado ruim de ter adotado esse modo inicial de quarto, que é ficar mais estressado, perder as tuas habilidades sociais, perder teus amigos, perder potenciais relacionamentos, porque você ficou nessa porra e fica confortável, entendeu? Esse que é o lado perigoso. No começo, ativar esse modo inicial de quarto, principalmente se você é um cara bem socializado. Se bem que no meu caso, até na minha fase mais alta de socialização, quando eu tive que ficar em casa de repouso, eu achei excelente. Então acho que não é nenhuma questão de ritmo, é uma questão de personalidade. Então para quem é introvertido, é até mais perigoso, porque é legal, é gostoso você ficar em casa. Só que não é saudável, não tá certo, você não vai se desenvolver ficando em casa. Só que quando você bota na sua cabeça que você está fazendo isso para um propósito maior, sabe? Eu estou fazendo isso porque eu vou passar um concurso, sabe? Tem um motivo, sabe? Não é que eu estou na minha zona de conforto, não. Eu tô fazendo algo maior para o futuro. Só que passa de uma linha que é só uma mentira que você conta para você mesmo. Você já não está rendendo nos estudos, você está ficando o que antes era só eu não vou sair porque eu preciso estudar, começa a virar mais eu não vou sair porque eu tô com medo de socializar com as pessoas, mas eu vou mentir para mim mesmo que é porque eu preciso estudar. Aí você não sai, estuda que nem a bunda e acaba vendo um filme, batendo uma punheta e indo dormir. Ou pior, não estudando nada, bebendo, batendo uma e indo dormir. Ou seja, você não saiu, você não exercitou teu lado social e não estudou também. E aí você começa a se sabotar, entende? No meu caso, como as coisas não são preto no branco, quando entrou a pandemia, eu já estava nessa de estudar para o concurso. Aí começou aquela porra daquele Paulo Guedes falar contra os concursos e tudo mais. Infelizmente eu entrei um pouco naquela pira e aquilo me desmotivou um pouco. Só que o que fez também eu parar um pouco foi a pandemia, né? Só que aí foi um belo de um problema. Por quê? Porque a pandemia meio que forçou todo mundo a ativar o modo inicial de quarto. Só que como os concursos estavam meio parados, eu não estava estudando com afinco. Então eu usei aquele combustível inicial para meio que nada, sabe? No máximo para afiar um pouco o meu inglês e nada mais. Então quando os concursos começaram a sair de novo, o meu lado, a minha disposição para ficar em céu de quarto já tinha ido para casa do caralho. E eu já tava numa fase, já era 2021, eu já tava numa fase de começar a sair, de tentar, sabe, meio que tacar o foda-se pra pandemia e tudo mais. Aí eu reencontro um amigo de infância, era uma época onde eu tava ganhando muito dinheiro com cripto, e eu achava que eu ia ganhar muito mais, então o concurso tava ficando uma coisa cada vez mais pequena na minha vida, e de fato, cara, eu simplesmente comecei a viver um pouco, né? E não foi ruim, não. Foi bom. Comecei a vivi, tive experiências muito boas, outras nem tanto. Mas foi muito bom nessa época. E aí eu me mudei de cidade e daí eu tive aquele choque cultural. No começo eu até saí bastante, mas toda saída era mais um estresse do que uma coisa boa. E aí eu ativei de novo aquele modo inicial de quarto meio que forçado, só que dessa vez foi mais gradativo, né? A primeira vez foi por causa do acidente, foi um negócio mais abrupto. A segunda vez foi por causa da pandemia, então foi uma coisa abrupta, mas que a gente achava que ia durar pouco tempo e durou mais. Dessa vez foi simplesmente não quero sair, não tô bem, e daí quando você percebe, vai passando os dias, as semanas, os meses você tá, sabe, naquele modo em céu de quarto, sem de fato ser um cara produtivo. Mas eu tive que me forçar a ser produtivo, porque estava sendo um ano tenebroso para mim, e eu colhi os frutos, sabe? Eu meio que ativei o modo inicial de quarto na força do ódio, colhi os frutos, e daí em 2024 eu chutei o balde de novo e, enfim, curti um pouco a vida, né?
E aí, em 2020, o ano atual, eu meio que achei que ia continuar nessa, mas não continuei tanto, sabe? Mas foi mais uma questão de cansaço, né? E daí eu meio que fui entrando naquele modo em céu de quarto de novo, de não sair pra nada nem do trabalho e academia, com aquela desculpa de desenvolvimento pessoal. Ai, eu não vou beber por causa do meu shape. Ai, meu shape, não vai estragar meu shape. E também porque eu tava, sei lá, eu tava mais cansado, sabe? E aí que começa a armadilha, né? Porque você começa a entrar nesse modo sem perceber. E isso é muito ruim. E agora, cara, eu me vejo numa situação assim, cara, se eu resolver ativar esse modo em céu de quarto de novo, eu já não vou estar com energia o suficiente pra isso, sabe? Tipo, ficar isolado em prol de um propósito maior tem prazo de validade. E o meu estourou, a verdade é essa. Eu quero tentar dar certo, seja com isso aqui ou com a música, que eu acho que é melhor porque é mais parcial. Mas posso não dar, mas eu quero tentar. E ficar isolado é muito chato. Então, eu não sei, acho que 2026 eu de fato vou fazer o caminho oposto. Eu vou me forçar a socializar mais e a sair mais e desenvolver outras áreas da minha vida que eu nunca desenvolvi direito antes. E basicamente é isso, cara. O modo em céu de quarto, ele tem prazo de validade e, na minha opinião, ele tem que ser usado em um momento muito específico, em um contexto muito específico, de uma forma muito específica, entende? Porque senão é só uma armadilha que acaba virando uma desculpa e te aleijando socialmente, né? Basicamente é isso. Mas enfim, é isso. Tá aí os meus 2 centavos, sabe? Isso é basicamente para concurseiro e honestamente não sei nem se vale a pena ser concurseiro ainda, por causa desses negócios de IA e tudo mais. Depois que eu passei em um concurso, eu nunca mais pesquisei direito como é que estava a situação dos concursos. Eu cheguei a fazer um concurso da PF, que teve da última vez. Achei tenebroso, fui mal pra caralho, tirei uma nota negativa, nem sabia que isso era possível. E eu pensei, é sinistro. Então, fica aí o aviso, né? Esse modo em céu de quarto, ele não é bom, ele é perigoso e tem que valer muito a pena. Senão, simplesmente não tem porquê. Por exemplo, eu gosto bastante desse livro porque ele explica muito bem essa diferença entre você conseguir usar isso direito e você desperdiçar esse tempo, né? Que é o romance. Tem um mangá também que é o Vagabond, mas eu prefiro o romance porque ele é um pouco mais realista, né? Em algumas partes, e outras nem tanto. Mas vou usar o romance principalmente como exemplo. Que tinha Musashi, tinha o Matarashi, alguma coisa assim. Eu nunca consigo falar o nome desse infeliz direito. Aí, no começo, eles meio que estavam meio que lado a lado. No mangá, até nem tanto, mas no livro, eles estavam meio que pau a pau quase. Tipo, o Matahashi, ele não era tão inferior ao Takezo no começo da história, né? E beleza, né? Só que daí o Mataraji, ele é seduzido pela mulher. Ela queria primeiro ficar com o Takezo, mas ele não quis. E aí ela seduz o outro e ele aceita, e ele fica com ela. E o outro volta, ele tem que avisar que o amigo dele não quis voltar. A mãe do Mataraji acha que foi culpa do Takezo e dá uma merda pra ele. E aí um monge salva a vida dele, só que daí o monge deixa ele trancado pra meio que despistar, fazer a velha parar de ir atrás dele. E falar, não, olha, ele já tá pagando pelo que fez aqui. E daí deixa ele preso numa sala, só que com um monte de livro, uma sala bem grande com um monte de livro, e ele fica lá 3 anos. E daí ele sai de lá muito mais erudito e tudo mais. Eu particularmente acho que isso por si só já é muito floreio, sabe? Mas talvez naquela época não fosse tanto, né? Porque como não tinha internet, eu só tinha livro mesmo, de fato, e como ele já tinha passado por todo aquele processo, ele já era um cara com uma força acima da média, ele já tinha
lutado na guerra, ele já tinha passado por vários confrontos. Então, aquilo não afetou negativamente ele tanto. E ao mesmo tempo ele ficou mais culto e mais refinado espiritualmente. Mas teve prazo, né? Ele entrou naquela sala com 17, saiu com 21 e acabou. Depois daquele ele não teve mais esse processo longo de ficar isolado só com livros, estudando. Teve esse processo, ele durou bastante tempo e acabou para sempre, entende? E o amigo dele, nesses 3 anos, ele ficou só bebendo e sendo sustentado por uma mulher que voltou a vender o corpo para sustentar a casa porque ele não conseguiu um trabalho. Então, e daí nesses 3 anos, ali, quando o Matarazzi já tinha seus 21, ele já estava decadente, sabe? Dali pra frente, tanto no livro quanto no mangá, ele só vai decaindo ainda mais. Mas ali ele já tinha se condenado. Então, é uma época que, sei lá, você tem que fazer, você tem que ativar esse modo mais jovem possível, mas depois de você ter tido uma vivência assim, você sabe o que é ser um membro ativo na sociedade, mas você abdica disso por um tempo para conseguir algo maior. Mas você precisa ter na cabeça que tem que ter um prazo de validade. Porque senão você vira um cara, uns doentes, que sei lá, são sustentados pelos pais, estão 7 anos sem trabalhar, sem namorar, sem sair por uma festa. O cara tá 7 anos estudando pro concurso, o cara não passa. Aí, tipo, o cara só faz aquilo da vida, os pais sustentando o cara. Aí eu entende? Eu tenho um corte, agora acho que o cara nem faz mais cortes, mas o Evandro Guedes, ele tinha uns cortes engraçados, que eu assistia só pelos cortes, só pelo cara ele ser comédia. Mas tinha esse corte, tinha um corte específico que ele fala que às vezes um cara que está começando a estudar há uma semana tem mais chance de passar do que um cara que está estudando há anos. Mas às vezes ele quis falar justamente desse tipo de cara que está nesse modo em céu de quarto há anos. E aí ele vai finalmente para fazer a prova, para provar que tudo aquilo tá valendo a pena. E o cara trava, o cara tem uma crise de pânico, porque, cara, se ele for mal naquela prova, o que ele vai falar pros pais dele que estão sustentando ele há anos? O que ele vai falar pra família, pros amigos, pra sociedade, pra si mesmo, se ele for mal? Então, acaba sendo uma coisa sinistra e tenebrosa se você não colocar um início, meio e fim. No Brasil, as pessoas geralmente, o norme, ele tende a ativar esse modo em céu de quarto para concurso, né? Só que se o cara ele erra a mão e fica tempo demais, quando ele percebe, ele não conseguiu aquilo que ele queria nos concursos e ao mesmo tempo ele perdeu tudo o resto. Ele perdeu a capacidade de socialização, ele perdeu histórias, ele perdeu relacionamentos, ele perdeu a juventude em nome de um sonho que nunca se realizou, porque ele não soube medir direito essa questão, né, do quanto tempo ele ia ficar de fato focando, abdicado de tudo para focar em algo, porque isso é coisa meio de síndrome de protagonista, né? Eu vou ficar aqui, eu vou me isolar de todo mundo, depois todo mundo vai ver o quão grande eu sou. É meio síndrome de protagonista, porque o mundo não é um anime, cara. O mundo, ele, às vezes você não nasceu, cara, pra ser o pica, entende? E aí, muitas vezes, um cara desses, ele acaba se contentando com um concurso menor, ou desistindo mesmo, e daí, das duas, uma hipótese. Ou ele termina num emprego sinistro, pagando pouco, e também com um relacionamento mais sinistro ainda, porque ele ficou muito tempo sem se relacionar e ele desaprendeu. Ou pior, ele se entrega e daí aquilo deixa de ser um modo temporário e vira um modo permanente, o que acaba sendo ainda pior. Então, a única forma de você conseguir sair dessa situação inicialmente você saber que você está nela, né?